Então, voltando aqui a minha trajetória, eu cheguei lá e eles escreveram esses poemas, então eu vou tocar para vocês aqui uma das primeiras músicas que eu fiz lá com eles. E esse trabalho também, eu estou preparando agora em janeiro, início do próximo ano, eu vou gravar um single duplo, né, com... Na verdade, não sei se eu vou incluir uma dessas canções, porque nessa minha trajetória de viagens e tudo, eu acabei tendo o prazer de fazer uma parceria com o guitarrista Toninho Horta, que é um dos músicos mais importantes do Brasil, integrante do Clube da Esquina, parceiro do Milton Nascimento, porque é sobre também a questão indígena, e também uma outra canção que eu fiz em homenagem ao Rio Paraíba, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então eu vou gravar esse single duplo e, enfim, eu estou tentando tirar da gaveta, né, esse meu material de pesquisa e tudo. Não é fácil, né, você conseguir patrocínio. Agora, felizmente, nos últimos anos, a Secretaria Estadual de Cultura tem feito bastantes editais, né, e tem possibilitado que trabalhos aí que estavam escondidos e tudo possam estar sendo divulgados. Então, eu vou cantar para vocês essa música chamada Orobotareté, que significa Nós Gostamos Muito de Você. Que essa canção fala sobre amizade, sobre trabalho, e termina falando sobre fome, né? Bom, então depois dessa composição, eles escreveram muitos poemas, eu fui musicando, a gente levou esse trabalho para a escola, e certa vez lá eles foram convidados para ir conhecer a Vila Operária lá da Hidrelétrica de Tucuruí, né? E essa aldeia, a primeira que eu fui, ela ficava próximo da cidade de Tucuruí, onde existe essa hidrelétrica, né? Que é uma das maiores hidrelétricas do Brasil. E quando foi construída também, invadiu a terra dos indígenas e houve um prejuízo muito sério para eles, né, tanto cultural como econômico, enfim. E a gente resolveu levar a parte deles lá para eles conhecerem, né? Eles não sabiam o que tinha causado tanto transtorno na vida deles, né? O pessoal falava que era hidrelétrica, mas para eles não faz que nada, né? Então nós resolvemos levar uma parte deles, né?
para eles poderem conhecer. E foi muito legal, porque lá na escola dessa vila, as crianças também, os estudantes, eles prepararam também umas apresentações culturais aqui da nossa cultura, né, do nosso folclore e tal. E foi essa troca muito interessante entre eles, né? Eles apresentaram a cultura deles, enfim, né? E os indígenas também. Então foi uma troca assim, bastante interessante. E isso aí também, o fato de a gente ter levado eles lá, mostra assim, a importância de a gente promover esses encontros, promover essa integração cultural, mas de maneira harmônica, né? De maneira planejada, né? Os grandes problemas aqui da nossa política indigenista é que as coisas nunca foram feitas com muito planejamento, né? E depois, mais tarde, eles descobriram que as coisas poderiam ser feitas de outra maneira, mas assim, a gente já teve um prejuízo muito grande, né? Porque você não pode juntar 10 pessoas, médico, professor e tudo, sair pela mata fora procurando os indígenas, sem você saber o que você vai fazer, sem você saber o que você vai falar com eles e tudo. Então, a maioria dessas frentes de atração que eles chamavam, né? É tudo feito assim, né? Então, os índios adoeciam, eles não tinham nenhum planejamento depois para... né? E isso causou muitas doenças, muitas mortes. E logo depois que nós voltamos, então, desse encontro, né, na escola, eles também escreveram uma outra letra falando exatamente disso, né, desse encontro, da festa, que é uma coisa importante para eles. Porque eles não fazem nada por fazer, né? Se eles fazem uma festa, é porque tem um sentido, tem um significado, tem um porquê, né? Se eles fazem uma música, também tem todo um histórico por trás disso, né? Na verdade, as músicas são feitas pelos pajés, né? Então, o processo deles de fazer música, eles sonham, né? Depois eles transformam esses sonhos em músicas. Então, eles fazem festa, por exemplo, a colheita, né? Eles fazem, qualquer festa que eles fazem tem um significado, né? Tudo que eles fazem, eles têm essa relação com a vida, né? Tudo isso é muito mítico, tudo tem muito significado. As próprias guerras, né? Quando os grupos às vezes que entram em guerra, um mata o outro, tem todo um procedimento, tem todo um processo depois de reclusão, aquele que matou, né, e tem todo um processo de introspecção. Nada é feito por acaso. Infelizmente, né, a nossa sociedade se impôs a essas culturas, né, isso também não é uma coisa só do Brasil, isso é uma coisa lá mesmo, né, mundial, como também a gente teve um prejuízo muito grande aqui na América do Sul, em geral na África, né, por conta desse capitalismo selvagem que não respeita nada, né? Então eu vou tocar para vocês aqui essa música Moraitawa, que significa festa. Thank you.
estamos seguindo em frente aqui com a nossa Serenata Tupi, né? E sempre lembrando assim, que está proporcionando a gente estar aqui hoje, falando sobre meio ambiente, sobre diversidade cultural, sobre cultura indígena, o edital Retomada Cultural 2 da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Esse edital vem me permitindo fazer várias apresentações aqui no Sul Fluminense, e a gente agradece aí a esse apoio, né? E aqui também é o IFRJ, por todo esse carinho, esse interesse, né, em receber essa mensagem, que eu espero que vocês possam depois compartilhar, né? Eu tenho lá muita coisa também no meu canal no YouTube, depois eu vou passar isso tudo para o professor Marcos, né, e minhas fanpages também lá no Facebook, no Instagram, tem bastante coisa, bastante material. Eu também estou lançando um livro agora no início do ano que vem sobre os povos indígenas no Rio de Janeiro, né, que é um capítulo à parte, né, a gente saber. Vocês sabem, por exemplo, quem são os povos indígenas que viveram aqui na nossa região? Ninguém sabe, né? Então tem uma história muito rica aí por trás, tudo, e eu procurei pesquisar um pouco sobre isso, e com esse objetivo assim, de lançar uma semente, né, para que outras pessoas, outros professores também possam se interessar. Ainda tem muito pouca informação sobre esses povos indígenas aqui, porque as coisas vão se perdendo, né? Além de ter muita coisa registrada que não está de acordo com a realidade dos fatos, ainda muita coisa se perde, né? Então, e com isso a gente vai perdendo o fio da meada, né? Daqui a pouco as pessoas não sabem mais nem quem foram seus avós, né? A gente está chegando nesse ponto, né? De tanto um certo desprezo mesmo, né, pelas nossas raízes, sabendo de onde a gente vem, né? Os povos que habitaram aqui, como é que eles eram? Eles eram muito guerreiros, eles eram grandes, altos, eram pequenos, como é que eles eram, né? Então, esse meu livro, que chama Vozes Silenciadas dos Povos Indígenas do Rio de Janeiro. A gente vai ver depois, conversar aqui com o IFRJ, ver uma oportunidade também de estar fazendo esse lançamento aqui. Eu vou tocar para vocês agora mais uma composição, que fala também diretamente sobre essa questão da extinção, né? Porque o grupo indígena, o que acontece? Vai morrendo, as pessoas vão morrendo, chega uma hora que ele é considerado extinto, né? Ou seja, não existe mais. Aliás, nem precisa morrer todos os representantes. Se você tiver um número que eu não sei exatamente qual muito pequeno, ela já é considerada extinta. Então, foi o que aconteceu aqui com os Puri, que era o grupo maior, mais numeroso que habitava aqui a nossa região. Não sei se foi por volta do início dos anos 1900, ou final do século XIX, alguma coisa assim, que oficialmente foi constatada a morte da última indígena, né, Puri, por uma mulher. Né? Então, nesse livro tem assim, coisas que, com certeza, principalmente quem são curiosos, tem os professores que transitam por essas áreas, história, enfim. Também buscar, né? Hoje a gente tem internet, que a gente às vezes consegue saber muita coisa. Mas para a gente saber, né? Quem foram as pessoas que viveram aqui nos finais, né? Aliás, também agora, dia 13 de janeiro, vai ser inaugurado 2 painéis lá em Volta Redonda, de grafite. Não sei se alguém lá de Volta Redonda, ali perto do viaduto, primeiro viaduto. Ali tem 2 painéis, foram construídos 2 painéis de grafite, um com 250 metros quadrados e o outro com quase 400 metros quadrados. Esse de 400 metros quadrados está na fachada do edifício, e é uma homenagem aos metalúrgicos, né? E esse outro, de 250 metros quadrados, é uma homenagem aos povos indígenas. E o projeto chama Memórias Ancestrais e Urbanas, também através do edital da Secretaria Estadual de Cultura. Se vocês passarem lá em Volta Redonda e verem lá esses painéis, é esse projeto que eu fui o coordenador, né? Que a gente terminou agora,
que vai ser inaugurado no dia 13 de janeiro. Ali hoje tem aquele chaminé, não sei se vocês sabem, tem um chaminé ali perto do viaduto, tem um chaminé também do século XVIII, da época onde, né, havia todo aquele plantio da cana-de-açúcar e tal, e aquele chaminé, felizmente, alguém de bom senso aí conseguiu segurar aquilo, preservar, e foi tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal. Então essa chaminé também ela compõe um ambiente que a gente criou ali, né, com esses dois painéis. Tem essa chaminé, parece que a prefeitura agora vai fazer uma reurbanização ali, vai fazer pista de skates, enfim, vai dar uma melhorada, porque ali ficou meio abandonado, né? Não sei quem conhece o Volta Redonda, depois que fizeram viaduto, ficou assim um pouco abandonado. Então eu vou tocar para vocês aqui uma música que chama Canoa, Canoa, que é do Fernando Brant e do Nelson Ângelo, que são dois compositores mineiros, né, lá do Clube da Esquina, Milton Nascimento. Fala sobre os Avacanoeiro, que é um grupo também lá da região central, lá de Goiás, por aí, que também já foi considerado extinto. Mas o que está acontecendo também? De alguns anos para cá, vários grupos que haviam sido considerados extintos, eles estão retomando, porque existiam ainda representantes, mas já totalmente integrados à nossa cultura, né? E como está de uns anos para cá, vem havendo uma maior abertura, mais pesquisas, né? E esses grupos começaram a aparecer, né? Então eles chamam de remanescentes, né? Então eu já nem sei se dizer hoje se o avacalhoeiro realmente é considerado extinto ou não. Existe muita polêmica também dos antropólogos, do FUNAI, etc, etc. Mas essa canção fala, né, desse grupo, do amor que eles têm, tinham pelos rios, pelos peixes, pela pesca, enfim, né?
queria pegar aí uns 15 minutinhos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta lá sobre a questão indígena, sobre o meio ambiente. Tem bastante coisa aí, né? Temos aqui a nossa amiga CSN aqui perto, que colabora bastante, né, com a preservação ambiental, né? Gostaria de vocês participassem dentro de casa, se fizessem alguma pergunta. Então, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, mas um convite para ver se seria possível. E no ano que vem a gente vai ter em junho uma semana, seminário de pesquisa e extensão. E aí fala também da cultura. Seria possível você voltar aqui para apresentar? Aí são estudantes de graduação, de pós-graduação, dos cursos técnicos também. Com certeza, é um prazer. Inclusive a gente pode trazer o livro, né? Fazer o lançamento do livro também, falar um pouco dessa minha experiência, tocar um pouco. Porque, principalmente para os alunos, né, o que eu tento, na verdade, é levar essas informações, que são informações importantes, né, mas de uma maneira mais lúdica, mais tranquila, com música, né? Isso me torna, às vezes, mais prazeroso, né? E a gente, com certeza, eu aqui com a FRJ, a gente já tem uma parceria até antiga, eu já participei também da Expo Camp, há uns anos atrás, também me dá uma palestra. E é sempre um prazer estar aqui nas escolas, que apesar de não ter estudado aqui, mas me sinto tão bem aqui, um ambiente tão agradável. Minha filha estudou aqui, né, e estuda ainda, né, está fazendo graduação agora em Ciências Biológicas. Vai ser um prazer, professor. E agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, falando sobre temas tão importantes, e espero em breve estar aqui de novo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho mais uma curiosidade. Não sei se você ainda vai falar, continuando a história, se você teve contato de novo com esse seu amigo ou com a tribo onde você foi depois desses 5 anos que você passou lá. Eu ainda tenho, assim, pela internet, né? Alguns deles pelo Facebook, ou mesmo pelo WhatsApp, ainda faço alguns contatos. Eu tenho um projeto de voltar lá, porque eu tenho todo o meu material de pesquisa literária, né? Ele ainda vai ser lançado, né? Agora no 2023, fui organizando esse livro, porque eu vim de lá com muita coisa, muita fotografia, muita pesquisa, muita coisa, né, escrita, e depois eu voltei a comecei a organizar isso tudo. Então a gente também tem uma exposição fotográfica que eu já fiz em várias instituições, no SESC, já fiz lá no UBM, da Mansa. Tem uma exposição também muito interessante que a gente pode pensar também fazer aqui, junto desse evento, né? Na verdade, esse meu evento é um evento multilíngua, né? Porque tem a música, tem a fotografia, tem a parte literária, né? Tem vídeo também, né? Que mostra lá como é que funciona a escola deles, tudo. Então eu tenho esse contato com eles, assim, né? Infelizmente eu saí de lá e os portões ficaram abertos para mim, né? Pouco tempo mesmo, às vezes eles cansam de elogiar e tudo, e falar, você vem aqui, os portões estão abertos. Lá não é porta, é portão da área, né? Da área indígena. Normalmente na frente tem uma porteira com uma placa da FUNAI, né? Que é proibida a entrada. E eles estão aí sobrevivendo, né? Com Covid, com tudo. Esse grupo Paracanã, que foi o grupo que eu convivi, eles ainda são um pouco privilegiados, porque como teve esse programa da Eletronorte, aí conseguiu-se uma verba da Eletronorte, um projeto de duração de 25 anos, 30 anos, para exatamente uma forma de compensação daqueles prejuízos que eles tiveram. Porque você imagina, né, com a invasão do território deles, mudou a vida deles totalmente. Né? Primeiro porque a terra é aquilo mais sagrado que existe para eles. Né? De repente, os caras chegam, reúnem todo mundo, agora vocês vão lá para não sei onde. Não é pouca coisa, né? Então foi feito esse projeto, que está até hoje funcionando, foi o que permitiu eles ainda estarem em uma situação um pouco melhor. E esse trabalho também na escola, que foi o trabalho que eu participei, foi um trabalho muito sério, pessoas muito dedicadas, né? E isso também surtiu um efeito muito grande. Mas eu tenho esse projeto de voltar lá, quando eu tiver com esse material pronto, esses livros prontos, também a parte musical que eu pretendo gravar agora a partir de 2023. Você vê, eu voltei de lá em 96. Agora que eu estou vendo uma luz no fim de tudo para poder
estar compartilhando esse trabalho, né? Não só com eles, porque eles ficam curiosos, né? Fala, pô, vocês têm foto daquela época, porque a fotografia para a gente é uma coisa tão simples, né? Hoje em dia, com a tecnologia e tudo, mas para eles não é. Eles têm acesso muito restrito ainda. E mesmo a fotografia impressa não é coisa do dia a dia deles, mas não tem como armazenar isso corretamente. Então, quando eu voltar lá, eu vou estar levando foto para eles da década de 90, né? Então, quem naquela época era criança, né, hoje é adulto e tudo, então vai ser uma coisa fantástica, uma coisa que para a gente não teria significado nenhum, para eles vai ser o máximo, né? Mas fora isso, eu tenho contato com outros indígenas que vivem na cidade. No Rio de Janeiro existem muitos indígenas, em São Paulo, em todas as cidades. Eles estão escondidos, né? Estão menosprezados, né? Mas nós tivemos, por exemplo, no Rio, há poucos anos, a questão ali do Maracanã, né? Não sei se ouviram falar da aldeia Maracanã, que eles ocuparam lá, e a polícia foi para tirar, tomar despejo, e hoje eles conseguiram manter lá, chama aldeia Maracanã, se transformaram em aldeia Maracanã, porque ali naquele prédio foi onde funcionou o antigo Museu do Índio, né? Na época que era o Serviço de Proteção ao Índio, né? Antes da FUNAI. A FUNAI foi criada em 1967, durante a ditadura militar. Antes era o SPI, que era dirigido pelo Marechal Rondon, que é uma pessoa muito respeitada, não só no Brasil, como internacionalmente, como uma pessoa muito séria, uma pessoa que ajudou muitos povos indígenas. E o negócio da Copa do Mundo, Olimpíadas, eles queriam derrubar aquilo ali, fazer estacionamento, não sei, alguma coisa lá, e eles ocuparam ali, né? E teve toda aquela confusão de ordem de despejo, tudo, mas eles conseguiram manter. Depois foi feito um projeto para transformar aquilo ali num centro de referência, esporte indígena, tudo, mas ainda a coisa não saiu do papel. Mas pelo menos houve um compromisso dos governantes de não derrubar, não. E hoje funciona como um centro, eles fazem oficinas, as escolas vão lá, visitam, mas sempre com muita dificuldade, né? Eles falam muito na hora de liberar a grana para que eles possam estar fazendo algumas coisas, né? Então eu tenho contato, né, inclusive tem alguns que estão também famosos, né? Tem aquele do Cacaverá, o Ailton Krenak, e também aquele Copenau, Davi Copenau, são indígenas que eles se tornaram escritores, eles viajam muito, dando palestras, enfim. Mas são exceções, né? Então, eu nunca mais consegui assim. Todo dia eu penso nos indígenas, porque se eu olho para uma planta, eu lembro dos indígenas, entendeu? Tudo que está na natureza, eu lembro deles, enfim, tem esse trabalho que eu faço também das músicas, então realmente foi uma coisa que marcou, que mudou minha vida totalmente, né? Eu me sinto privilegiado de poder ter aprendido tanto com eles, né? E ajudado também, né? Com o meu trabalho e com a minha dedicação. E isso faz com que outros movimentos que existem, até mesmo nas universidades, né, sou recebido com muito respeito, eu já dei palestra em várias universidades, aqui na Rural, no ICEBERG, que é o consórcio, né, que reúne as principais universidades públicas do Rio de Janeiro, aqui no IFRJ, várias universidades privadas também, o SESC Rio também, eu já fiz praticamente todas as unidades do SESC Rio. Sim, porque é uma pena, né? Um trabalho deles, uma experiência dessa, não pode ficar engavetada, tem que passar para as pessoas têm que saber que os povos indígenas são nossos antepassados, né? São riquíssimos, são pessoas maravilhosas, pessoas de uma ética, de um comportamento assim, exemplar, sabe? Lá onde eu vivia, era assim, mentira, por exemplo, não existia, isso não existe lá, né? Falsidade, essa coisa de querer acumular, de querer. Né? Então, assim, é um choque. Né? Quem está acostumado aqui, de repente, se vê no meio de uma sociedade tão evoluída, né? Porque nós chamamos eles de primitivos. Né? Na verdade, nós somos primitivos. Por quê? Nós destruímos nossa própria casa. Né? Porque nós estamos destruindo o meio ambiente, nós estamos destruindo a nossa casa. Né? Imagina você chegar na sua casa e tocar fogo na sua casa. Né? Então, eu considero eles como sociedades altamente evoluídas, né? Não só com relação a essa questão, né? Esse relacionamento com a natureza, mas o modo como eles vivem, né? A estrutura social, política, cultural, é uma coisa muito organizada, muito
muito verdadeiras, sabe? Eles não têm coisa de mentira. É lógico que dizer que 100% não, mas não está banalizado como na nossa sociedade, né? Aqui a gente tem Constituição, tem várias coisas, tem Poder Judiciário, etc. Essas coisas não funcionam. Quer dizer, a questão não é lei, a questão é se cumprir. A questão é eu não querer levar vantagem sobre você, né? A questão é eu não querer roubar o que é seu. A questão é eu não querer falar mentira, né? Eu não querer ser corrupto. Então isso lá já é da natureza deles, né? Você ser honesto lá não é nenhum... É natural, é normal. E com eles não tem conversa, assim. Certas coisas tem conversinha. Por exemplo, casos de adultério, né? E lá entre eles também as coisas funcionam diferente um pouco. Tem, por exemplo, tem sociedades que são poligâmicas, né? E, enfim, aí alguns indígenas têm mais de uma esposa. E acredito até que tenha a sociedade também que uma mulher possa ter 2 ou 3 maridos, enfim. Mas tudo dentro de um contexto, né? Muito bem estruturado. Mas, por exemplo, eles me contaram uma história de uma vez que tinha um indígena que ficava meio dando uma de malandro, né? O pessoal chamava, pô, vamos caçar, vamos, não vou ficar aqui na aldeia mesmo. E ele ficava paquerando as outras indígenas. E eles descobriram isso, aí eles foram matar o cara, assim, sem... E pegaram o aparelho genital dele e fizeram uma sopa de noite. E chamaram as índias, as indígenas, né, para elas tomarem aquela sopa e tudo. E depois falaram para ela, né, que tinha uma sopa. Quer dizer, é uma coisa engraçada, mas você acredita que depois algum indígena ia querer fazer aquilo que o cara fazia? Então, assim, não adianta, aqui a gente tem muita lei que não é cumprida, né? Aí não adianta, o cara vai fazer mesmo, né? Corrupção, colarinho branco, né? Quase estão soltando o Sérgio Cabral, né? Quer dizer, então compensa, né? Crime, colarinho branco compensa. Mais alguma pergunta? Depois eu vou passar para o professor Marcos nos canais lá no YouTube, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, tem bastante coisa interessante. Valeu. Obrigado pela presença.